Olá, muito boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia, neste dia em que contamos também com a presença de Dom Manuel Clemente na sua rubrica O Passado do Presente. Será dentro de alguns instantes, mas antes disso olhamos os temas que fazem a atualidade. A crise socioeconómica do Ocidente pode encontrar respostas na mensagem de Fátima, nomeadamente no conceito de dádiva. Em 1917, os pastorinhos foram desafiados a oferecerem-se a Deus. Os horizontes contemporâneos deste entregar-se estiveram em debate num simpósio teológico-pastoral que se insere na preparação do centenário das aparições em Fátima. A reflexão centrou-se nos horizontes contemporâneos da entrega de si. No segundo ano de preparação para o centenário das aparições, o Santuário de Fátima quis sublinhar o desafio da Senhora aos pequenos pastores. Quereis entregar-vos a Deus? Uma questão que hoje parece que não tem lugar, não colhe simpatias no individualismo das sociedades contemporâneas. A questão tem lugar para ser colocada precisamente porque não tem lugar. Precisamente porque estamos a viver um tempo que as palavras não e o tempo também agora não será suficiente para o caracterizar, e serei demasiado genérica e abusivamente genérica ao dizer que de facto estamos num tempo tão assoberbados com as problemáticas, as nossas crises demasiado terrenas, importantes, fundamentais, mas crises que são também o reflexo de um mundo sem céu onde nos quiseram meter. Parte da desorientação que se experimenta nas sociedades desenvolvidas resulta de uma crise de valores. Ausências que se fizeram notar na qualidade do relacionamento entre os povos, nas lideranças políticas e também na forma como a economia se tornou dona da vida das pessoas. Uma realidade que mereceu a atenção do Papa, que sugeriu caminhos alternativos para gerir a riqueza. Procurando introduzir mesmo nas experiências económicas esta atitude de pôr uma economia ao serviço do bem comum, que naturalmente não despreza as leis do mercado, mas procura humanizá-las e ir para além delas, com a lógica do dom, da gratuidade, da fraternidade e da justiça, que são bens relacionais. A entrega, a dádiva ao projeto de Deus passa por um sim individual, mas não se esgota numa capacidade pessoal. É também um dom que se recebe e cultiva. E esta concepção vai muitas vezes ao arrepio, e é muitas vezes politicamente incorreto, culturalmente até contraproducente, numa cultura que muitas vezes está numa situação completamente antipódica disto, não é? Por isso, o Congresso resume e volta a concentrar-se na categoria do dom de si não voluntarista, mas o dom de si enquanto espelho de uma dádiva que o precede, e que precede a vida, e que precede a fé, e que alimenta e que sustenta a fé. É esta a ideia síntese de um congresso que revela a riqueza da mensagem da Virgem aos pastorinhos e prepara o centenário das aparições em Fátima. A equipa já está constituída e tem por missão reforçar a aposta da Igreja Católica no turismo. A Obra Nacional da Pastoral do Turismo começa agora a delinear os seus objetivos, de forma a lançar as linhas de ação capazes de organizar e dinamizar este serviço pastoral em todas as dioceses. Quais são os objetivos? O padre Carlos Godinho, pároco do Luso, na Diocese de Coimbra, lidera uma equipa de 8 elementos, mandatada pela Conferência Episcopal Portuguesa para pôr de pé a Obra Nacional da Pastoral do Turismo, um organismo idealizado há mais de 40 anos, mas que nunca chegou a ser implementado. Poucas foram as dioceses que, ao longo dos últimos anos, organizaram de forma sistemática a Pastoral do Turismo. Temos já aqui alguns aspectos que estão a ser feitos. Era necessário agora, efetivamente, organizar este serviço, também na fidelidade ao convite que nos é feito pela Igreja, pelo Santo Padre, em concreto, e que depois, por via do Conselho Pontifício para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes, efetivamente se organizasse em cada uma das dioceses. E Portugal precisava de o fazer. Esta foi a primeira reunião da equipa, que parte agora para a elaboração dos objetivos da Obra Nacional da Pastoral do Turismo, bem como da constituição dos seus estatutos. Nós temos hoje a nossa primeira reunião da Obra Nacional da Pastoral do Turismo. Naturalmente, estamos em todo este processo agora de organização inicial deste trabalho que nos é pedido pela Igreja em Portugal.
nomeadamente, desde logo, definir os objetivos de ação, definir algumas estratégias também que podemos assumir, e será um trabalho mais exigente definir os objetivos, em consonância também com as orientações da Igreja, esse é um aspecto para já fundamental, e depois, naturalmente, definir também os estatutos da obra, de modo a darmos prossecução a este trabalho. Um organismo que está sob a alçada da Comissão Episcopal, da Pastoral Social e da Mobilidade Humana e que vê no turismo uma resposta à procura que as pessoas fazem de si mesmas. Da área balnear às peregrinações, dos santuários às termas, do turismo rural ao turismo sénior. Vastos campos onde a Igreja parte ao encontro das pessoas. A Ordem de Cister, os seus mosteiros e a sua indelével marca na história do território e na memória de Portugal motivou o Congresso Internacional dos Mosteiros Cistercienses. O Mosteiro de Alcobaça acolheu esta reflexão que por momentos fez regressar a Portugal os próprios monges que um dia habitaram aquele mosteiro. Refletir sobre a importância económica e cultural de uma ordem religiosa que esteve em Portugal durante 8 séculos e que nos deixou um extraordinário património espiritual, científico e económico. Este é o objetivo central do Congresso Cisterciense, que reuniu um leque de especialistas para trabalhar a memória. E a memória de Cister passa pela espiritualidade, passa pela economia. Cister criou aqui nos 44 mil hectares que recebeu Dom Afonso Henriques, criou granjas onde houve iniciativas perfeitamente inéditas relativamente à agricultura. É certo que muitas delas já importadas das granjas cistercienses de França e também de Espanha, mas criou-se aqui um núcleo de desenvolvimento regional que ainda hoje se faz sentir. A produção de vinho, a produção de azeite, a produção, a manutenção da floresta, enfim, toda uma série de veículos agrícolas que ainda hoje são importantes quando, de novo, a nossa sociedade se começa a voltar seriamente para a recuperação da agricultura. Este congresso teve a particularidade de possibilitar o regresso de alguns monges de Cister que participaram nos trabalhos, monges outrora fundamentais para a coesão da cultura e da geografia política da Europa, mas esta é uma missão que ainda hoje permanece. A missão dos monges é permanecer nos claustros em silêncio e recolhimento, pedindo por toda a humanidade. Esta é uma dimensão religiosa muito própria dos monges e que talvez seja pouco valorizada. Mas asseguro-vos que se não existissem pessoas que oferecem as suas vidas e sacrifícios pela humanidade, talvez o mundo não se mantivesse de pé. A par deste congresso, o mosteiro organizou uma exposição reveladora do património bibliográfico do mosteiro. Já que íamos ter aqui quase uma centena de conferencistas, o que melhor lhes misturar e juntar ao Congresso do que livros. E então fomos precisamente, desde a produção daqui do próprio, oriunda daqui do próprio mosteiro, ainda do século XVI, há vários livros de várias coleções que aqui estão dessa época, no fundo até à bibliografia recente, atual, feita por vários investigadores, a nível do que é a presença de Cister em Portugal e de Cister na Europa. Partimos de uma coleção que pertence ao próprio mosteiro, que é a coleção da Casa Museu Vera Natividade, juntámos à Biblioteca Municipal de Alcobaça e a outras coleções privadas, mas muitíssimo boas, portanto, de altíssima qualidade, e que juntámos. A par dos livros, também patente a pintura e nascida da criatividade de um monge de Cister, Frei Luís de Oseira, que apresenta uma metáfora sobre o vinho. Esta coleção intitulada O Doce Vinho do Banquete Eterno tem uma pretensão. Procura principalmente transmitir alegria. O vinho é uma metáfora, a metáfora do vinho que na Bíblia e nos Salmos alegra o coração do homem. Na Bíblia, nos Salmos, fala como o vinho que alegra o coração do homem. O objetivo é, através de metáforas e analogias referentes ao vinho e à vinha, falar ao homem da alegria. Cada pintura tem uma mensagem que procura explicar a intenção do quadro. Cada pintura leva uma mensagem junto da pintura. Este congresso sublinha a riqueza patrimonial de Cister, mas chama também a atenção para o futuro que esta ordem religiosa tem pela frente e a influência que continua a ditar na cultura contemporânea. E será que o futuro poderá passar por um regresso dos monges de Cister ao nosso país? Isto é um sonho
Isso é um sonho tão antigo e desejado, mas depende das vocações. E não poderia ser aqui em Alcobaça, porque aqui precisaríamos de 200 monges. Mas é um grande desejo dos monges de Oseira, que há muito tempo trabalham para este objetivo. Está nas mãos do Senhor. Se Ele enviar candidatos portugueses, talvez possamos aqui fundar a Ordem novamente. Candidatos portugueses, pues podremos talvez fundar. O grande mosteiro de Alcobaça, a não esquecer a dimensão espiritual e o carisma da ordem religiosa que lhe deu origem e cuja influência permanece até hoje no tecido económico desta região. E a nossa atenção vai agora para a rubrica O Passado do Presente, numa conversa com o jornalista Paulo Rocha. Dom Manuel Clemente inicia hoje a apresentação de uma nova temática. Em cada quinta-feira o programa Eclésia propõe-lhe olhar a história, olhar a nossa história, como sempre fazemos com Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Boa tarde. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. Vimos até à última semana a história dos fundadores da União Europeia. Hoje iniciamos que apresentação? Olha, uma apresentação que também vem desse tempo, também vem de meados do século XX, mas agora mais diretamente referida às coisas portuguesas, ou seja, as mudanças que desde meados do século XX e até à atualidade, até este século XXI em que já vivemos, se têm sentido na sociedade portuguesa, mudanças profundas, de que às vezes nós não nos apercebemos suficientemente, porque estamos tão imersos nelas, não é? A distância não é assim tanto, exatamente, desta sociedade, e são movimentos, não digo que sejam tão longos como outros foram, mas apesar de tudo, para quem está, repito, imerso nessa mesma sociedade e cultura, às vezes perde-se um pouco a noção dessa mudança, que, no entanto, existe e é forte, e que, como nós vamos ver, está na base, afinal de contas, da insistência que se tem feito, e não só em Portugal, até na Santa Sé, e sobretudo aí, da nova evangelização. A consciência de que as mudanças sociais e culturais e de todo o tipo são grandes, é que dá aos responsáveis da Igreja, aos mais atentos, a consciência e a urgência de evangelizar de novo uma sociedade que também é nova. Não digo que seja melhor nem pior do que outras épocas a conheceu, mas é nova e, portanto, se transforma num desafio ao Evangelho de sempre. Nós vamos ver isso em relação a Portugal, como aconteceu, em traços muito gerais, enfim, numa série de 8 programas, 10 minutos cada um, é pouco mais que o enunciado, mas seja como for, e nós vamos sempre partir de uma belíssima análise e descrição que fez um conhecido historiador da época contemporânea, o professor Rui Ramos, que num livro que ele próprio coordenou com outros 2 historiadores, mas a parte dele é esta, a contemporânea, nos dá pistas e elementos muito importantes para nós depois podermos perceber como é que essas efetivas mudanças, e mudanças não meramente conjunturais, mas estruturais, profundas na sociedade e na cultura e na mentalidade portuguesas, agora, quanto a nós, isso já não diz ele, requerem uma nova evangelização, aquilo a que o Papa João Paulo II chamava uma evangelização que fosse nova no ardor, com certeza, mas também nos métodos e nas expressões para atingir um público que mesmo estando no mesmo sítio é diferente. E outro público vem também de outros sítios e, portanto, mais desafios põe. Vamos então ver, hoje vamos ver um primeiro ponto que tem a ver com a criação de algo novo, de que talvez nós não nos apercebamos facilmente, mas que dos anos 60 para os anos 70 criou, talvez pela primeira vez em Portugal, uma cultura popular, se assim podemos chamar, e de certa maneira coincidente nos diversos estratos da sociedade portuguesa, em alguns pontos fundamentais. Mas eu peço ao Paulo para ler, antes de mais, esse trecho do professor Rui Ramos. Entretanto, a rádio, a televisão, a escola primária e o serviço militar começaram a forjar uma cultura popular interregional e interclassista, como não existia até então. Inaugurada a 7 de março de 1957, a Rádio e Televisão Portuguesa, RTP,
triplicou o seu número de horas de emissão entre 1960 e 1970 e conseguiu cobrir 95% do território nacional em 1967. E isso, a pouco e pouco, mudou realmente tudo. A nossa maneira conjunta de apreender a realidade. Enfim, isso já faz parte da história da minha vida. Em 57, enfim, tinha 9 anos, e eu lembro perfeitamente de quando apareceu a televisão, primeiro com as suas emissões experimentais, pouco e pouco, cada vez mais expandida no território nacional, e como isso passou a marcar a vida das pessoas. Até aí a nossa vida era muito local e muito localizada. Claro que havia a rádio, e a rádio tem um papel importantíssimo, e também já havia os relatos de futebol na rádio, mas com a televisão tudo isso ganhou, enfim, uma força, uma força da imagem muito maior, porque, vamos lá ver, a rádio tem um papel insubstituível, que é quase intimista, porque como não há imagens, cada um tem que fazer as próprias imagens daquilo que ouve. A televisão fornece as imagens. E por isso, a própria imagética, a noção que nós temos da realidade, o seu recorte, a sua apresentação, torna-se standard para toda a gente. Enfim, seja uma pessoa muito erudita, seja uma pessoa analfabeta, que são aquelas imagens, são aqueles lugares, são aqueles rostos, e tudo isso se torna muito mais imediato e tem um impacto muito grande, a pouco e pouco, e efetivamente assim aconteceu, nos anos 60, nos anos 70, naquilo que é a compreensão e a absorção da realidade por parte da generalidade da população, independentemente do lugar, independentemente do estrato social, que com certeza tem a sua influência, mas agora sob uma base que é muito mais comum. Isso foi de tal ordem que mesmo nos aspectos religiosos se verificou. Porque quem não se lembra, que seja da minha geração, do impacto que teve, enfim, a reportagem constante que a RTP fez da visita do Papa Paulo VI a Portugal em 1977. Não é? Portanto, para católicos ou não católicos, a Cova da Iria, todos os acontecimentos de Fátima, o que lá sucedia, com aquela referência ao Papa, tudo isso ganhou um peso muito grande e, como digo, muito mais imediato. Depois, também, grandes acontecimentos, que nos anos 60, estou-me a lembrar dos campeonatos mundiais de futebol e o brilharete que Portugal fez, não é? Tudo isso entrou, não é? Mesmo filmes que nos anos 30 e 40 tinham feito parte, enfim, do repertório nacional, mas sobretudo em Lisboa, aqueles filmes que já se tornaram míticos, não é? do Vasco Santana, do António Silva, e que até o comum dos portugueses em qualquer parte do nosso território ainda hoje repete, e já passaram de geração em geração, mas foi com a televisão que ganharam um impacto muito maior. Os concursos, ainda me lembro tão bem, o Sabe, quem sabe, foi talvez dos primeiros que houve. Enfim, nós de semana a semana estávamos ligados àquelas perguntas que até em termos de quase uma enciclopédia popular também marcaram, não é? Há um conjunto de dinâmicas e de ritmos e de sugestões que, repito, marcaram Portugal e a sociedade portuguesa em termos completamente novos. Portanto, o que era até aí muito local, o que era até aí muito de cada família, muito de cada clube, muito de cada escola, agora assenta numa base muito mais comum do que assentava então. E basta ver o que tem acontecido recentemente à volta do euro, não é? Uhum. Nós vamos aí pela rua enquanto está a decorrer um jogo, e se Portugal marca um golo, quer dizer, a cidade, seja no Porto, seja em Lisboa, seja em Faro, seja em Vila Real, para e explode, não é? Uhum. Portanto, tudo isto é novo, é relativamente novo. Não quer dizer que já não houvesse alguma coisa nesse sentido. Está claro que os jornais no outro dia davam notícias, claro está que a rádio também já fazia o seu caminho, mas nada que se compare ao que aconteceu a partir dos anos 70. E claro está que isto também cria uma nova base para a evangelização. Requer, porque o anúncio evangélico não pode passar ao lado destes temas que agora são nacionais e até internacionais e gerais. Enfim, depois, à medida que os anos passaram, cada vez mais mundiais, não é?
Mas não pode passar ao lado. E eu recordo-me, enfim, são coisas da minha catequese, da minha infância, da minha adolescência, que lá o pároco da minha paróquia tinha que fazer, de vez em quando, referência a coisas que agora eram do conhecimento. Toda a gente tinha visto na televisão na véspera à noite. Enfim, a própria Igreja, enfim, o Episcopado, tempos a tempos, ia fazer comunicados, depois dos anos 70, 80, 90, que tinham a ver com coisas que surgiam agora imediatamente na vida de toda a sociedade portuguesa. Isto é novo. E como digo, nós estamos tão imersos neste movimento que às vezes podemos não criar bem a consciência deles, mas é fundamental tê-la. É curioso aqui que entre esses indicadores de uma nova cultura popular interregional e interclassista, Rui Ramos coloca também a escola primária e o serviço militar. Com certeza. E depois não nos podemos esquecer que, enfim, com a guerra em África, desde o princípio dos anos 60, o serviço militar foi incorporando cada vez mais pessoas enfim, qual era a família portuguesa que ficava fora dessa mobilização coletiva? É claro que era o seu filho, ou o seu pai, ou o seu irmão, mas acabava por atingir toda a família e também a escolarização, sobretudo o alastramento do ensino primário, porque nós sabemos que em Portugal tudo isso avançou devagarinho, mas a partir dos anos 50, 60, cada vez mais depressa, e criou a tal base de cultura onde a evangelização necessariamente é decidida. Não pode passar ao lado disso. E veremos outros contextos onde também a evangelização deve e tem de estar atenta. De hoje a 8 dias, Sr. Manuel Clemente, até à próxima semana, quando voltarmos com esta rubrica O Passado do Presente, aqui ao programa Eclésia. E ficamos por aqui. Já sabe que também nos pode ver na internet em agência.eclesia.pt. Este portal multimédia disponibiliza também todos os conteúdos informativos da Igreja Católica. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.